gente sabe que o Lula Molusco nunca ganha, mas você já parou pra pensar que a casa dele também sofre? O pobre coitado teve que reconstruir sua casa várias vezes, porque essa casa é basicamente a propriedade mais castigada da Fenda do Biquíni. A casa dele já foi sequestrada por uma bolha gigante, esmagada por monstros, atravessada por âncoras, arremessada em um vulcão e muito mais. Ela foi basicamente usada como saco de pancadas oficial da cidade, e isso desde os primeiros episódios. E o pior é que sempre foi por motivos completamente ridículos. Então, hoje a gente vai fazer algo que ninguém teve coragem de fazer. A gente vai voltar lá no começo da série e acompanhar episódio por episódio todas as vezes que a pobre casa dele foi destruída, humilhada ou simplesmente traumatizada. A casa do Lula Molusco é um cenário familiar pra gente desde o primeiro episódio. Dá pra ver a cabeça grande de pedra enquanto o Bob Esponja segue seu caminho até o Siri Cascudo. Mas a gente só vê o interior dela no próximo episódio, no Bubble Stand. Nesse episódio a gente vê o segundo andar, que é a galeria do Lula Molusco, cheia de pinturas e também o lugar onde ele pratica clarinete. No próximo episódio a gente vê a sala de estar do Lula Molusco com seu icônico papel de parede verde e o quintal que é basicamente só areia. O episódio começa com Bob Esponja montando uma barraca de madeira para soprar bolhas, como o nome sugere, e depois o Bob Esponja e o Patrick se revezam soprando vários tipos de bolhas. E o Lula Molusco fala que ele também consegue fazer isso. Então, depois de aplicar a técnica correta que o Bob Esponja ensina pra ele, o Lula Molusco sopra uma bolha gigante, que depois volta e basicamente sequestra toda a casa dele e leva até a superfície. Ah, meus amigos, vocês estão olhando para um... Lula Molusco! Gênio. Felizmente a bola estoura e a casa dele cai e volta onde estava. Por fora ela parece intacta, até por ser uma casa de pedra, mas eu duvido muito que dentro ficou assim também. Nesse próximo episódio, o Lula Molusco consegue fazer o Patrick e o Bob Esponja brigarem entre si. Ah, isso quer dizer que você também é. E você é o peru amarelo! O que é isso? É o que você é! O Molusco é forçado a ajudar eles a voltarem a ser amigos, organizando um jantar. E ele serve pra eles uma garrafa inteira de água com gás, o que infelizmente leva a um desastre. Lula Molusco! Lula Molusco! Lula Molusco! Lula Molusco! Lula Molusco! Lula Molusco! E leva só 4 episódios para os roteiristas destruírem totalmente a casa. O Bob Esponja e o Patrick se empolgam enquanto brincam com o soprador de Recife, o que inclui sugar partes da casa do Lula Molusco. Divertido? Como brincar com um secador de cabelos enorme desses pode ser divertido? Assim, ó! Só que o maior problema é que a hora que eles vão devolver, eles assopram com a maior força possível em direção à casa. Peraí que já sai. Bob Esponja, isso foi a gota. E cansado deles, o Lula Molusco se muda para a cidade de Squidville, e é basicamente a mesma casa de antes. E agora, além da destruição total, existem vários danos menores que precisam ser mencionados, porque por algum motivo essa casa é um imã de catástrofes. Ela já foi atingida por uma âncora gigantesca do navio do holandês voador, mas acho que não foi tão ruim quanto a casa do Bob Esponja. O abacaxi perdeu metade do telhado com o impacto. Só que também depois, o Lula Molusco acabou atravessando o próprio telhado mais tarde nesse episódio. As pessoas simplesmente adoram atravessar a casa dele por diversão. Virou meio que a piada das primeiras temporadas. Então vendo isso, a gente vê que sim, a casa dele passou por tempos bem difíceis desde o começo da série. E dá até um pouco de pena, especialmente quando você lembra que a casa meio que tem vida própria. As piadas sobre isso começam em Secret Box, quando o Patrick diz que ninguém pode ver o que tem dentro da caixa dele, nem mesmo a casa do Lula Molusco. E mais tarde, isso é levado em outro nível em Bons Vizinhos, quando a casa é tomada por uma inteligência artificial de segurança e sai andando por aí destruindo a cidade inteira. O que está fazendo? Talvez isso explique por que em alguns episódios a casa dele simplesmente não aparece na Rua da Concha. Tem alguns episódios que a gente só vê a casa do Bob Esponja e do Patrick. Talvez a casa do Lula Molusco tenha saído para dar uma volta.
Ou talvez tenha sido destruída de novo e esteja em reconstrução. E se você acha que isso já é ruim, calma que vai piorar. Eu diria que as primeiras temporadas têm menos danos do que as mais recentes. Em regra dos burros, Nossa Alteza Real, o Rei Patrick, quer construir uma roda gigante na Rua Concha. Então ele procura o lugar perfeito para isso. E como Bob Esponja é um guarda leal do Rei Patrick, isso deixa apenas uma escolha. Oh, mas que linda manhã! Simplesmente perfeito! Pra trás. Pra trás. Pra trás. Mais um pouco, isso. Tá bom. Agora tem um outro caso no episódio que o Lula Molusco fica bonito. Não demora muito para ele ganhar uma base de fãs grande o suficiente para encher a rua e idolatrar ele. A situação rapidamente sai do controle, porque agora todo mundo quer um pedaço dele. Eles chegam ao ponto de invadir a casa só para ver o Lula Molusco tomando banho. Aqui a gente não destruiu completamente a casa dele, mas vivenciar uma multidão invadindo sua casa ainda é uma experiência ruim. Nesse próximo episódio, o Bob Esponja é muito insistente para que o Lula Molusco visite a casa dele. Só que o Lula Molusco continua recusando, dizendo que não quer sair do conforto da própria casa. Antes de me fazer esta pergunta, pergunte-se primeiro, por que eu deixaria o conforto da minha casa para ir até a sua cabana? Então o Bob Esponja pensa que ele tem que deixar a casa dele tão confortável quanto é a casa do Lula Molusco. Então o Bob Esponja começa a copiar cada detalhe da casa dele. Você fez uma réplica exata da minha sala de estar. Bom, disse que não deixaria o conforto de sua casa, então eu trouxe o conforto pra cá. Enquanto tudo isso acontece, a casa original é queimada até virar cinzas, porque o Lula Molusco esqueceu de tirar a caçarola do forno antes de visitar o Bob Esponja. O que aconteceu com a minha casa? A culpa foi de um cozido no forno. Bob Esponja! Agora, nesse outro episódio, é um episódio clássico de rivalidade com o Squilliam. Um dia, o Squilliam liga pro Lula Molusco e manda ele colocar o programa House Fence na TV, porque ele está nele e claramente quer que o Lula Molusco assista sofrendo. E claramente o ego do Lula Molusco encara isso como um desafio, então ele liga para o programa e afirma que a sua casa era mais adequada para ser o príncipe do House Fence do que a luxuosa casa do Squilliam, o que é uma afirmação bem ousada, mas ele faz a promessa mesmo assim. E agora só tem algumas horas para fazer isso acontecer. Além disso, o Bob Esponja está lá ajudando, então você já pode imaginar o que acontece. Cidade total. Não, não! No entanto, quando o Nicholas e o Squilliam chegam para ver o que restou da casa do Lula Molusco, o Nicholas vê aquilo como uma obra de arte abstrata e declara que a casa dele é ainda melhor que a do Squilliam. Lula Molusco, está parecendo que você realmente criou uma nova era em Casa Chique. E essas foram só algumas das vezes que a casa dele foi destruída. E se você quer uma parte 2, deixa aí nos comentários e se inscreva para não perder o próximo vídeo.